Olá, curiosos do Van Gogh Curioso. Hoje, 22 de março de 2025, a gente vai mergulhar em uma história que parece ter saído de um quadro surrealista. Um biólogo quer trazer os mamutes lanosos de volta à vida. Isso mesmo, aqueles gigantes peludos que dominaram as planícies geladas há milhares de anos podem estar prestes a pisar na Terra outra vez. Mas como essa ideia maluca começou? Quem é o gênio, ou louco, por trás disso? E o que os mamutes têm a ver com o futuro do planeta? No Van Gogh Curioso, a gente não pinta só curiosidades, a gente destrincha elas. Então, segura o pincel e vem comigo descobrir como um cientista de Harvard transformou um sonho pré-histórico em um plano real e polêmico. Tudo começa com George Chart, um geneticista americano que parece ter saído de um filme. Imagine um cara alto, com barba branca e um brilho nos olhos que mistura Einstein com um viajante do tempo. Desde os anos 2000, Chart já era famoso por revolucionar a ciência ao mapear o genoma humano mais rápido que qualquer um. Mas foi em 2015, com o avanço de uma ferramenta chamada CRISPR, um tipo de tesoura genética que corta e cola DNA, que ele começou a sonhar grande. Ele olhou para o passado e pensou: e se a gente pudesse ressuscitar uma espécie extinta? E o mamute lanoso, que sumiu há 4.000 anos, virou o alvo perfeito. Por quê? Porque o DNA dele é 99% igual ao do elefante asiático, o parente vivo mais próximo. A ideia nasceu aí, misturar genes de mamute com elefantes para criar um híbrido peludo e resistente ao frio. Mas como isso virou um plano de verdade? Em 2021, Chart se juntou ao empreendedor Ben Lao para fundar a Colossal Biosciences, uma empresa com milhões de dólares e uma missão ousada: trazer o mamute de volta em até 6 anos. O método: pegar o DNA de mamutes preservado no gelo da Sibéria, sequenciá-lo, e usar o CRISPR para inserir genes como pelo grosso, gordura extra e presas curvas no genoma de um elefante asiático. Depois, colocar esse embrião em uma elefanta ou, pasmem, em um útero artificial que eles estão desenvolvendo. Parece ficção científica, né? Mas no Van Gogh Curioso, a gente vai além da tela. Vamos explorar como isso começou, os desafios, as polêmicas e até se os mamutes podem mesmo ajudar a salvar o planeta do aquecimento global. Fica com a gente, porque esse vídeo tá recheado de ciência, história e um toque de loucura. Agora que você sabe como George Chart, o gênio de Harvard, começou essa aventura, vamos pintar o quadro completo no Van Gogh Curioso. Prepare-se, porque as descobertas que vêm por aí vão te deixar de queixo caído. Como um cientista pega um punhado de DNA congelado e transforma em um mamute vivo? Qual é o plano para fazer esses gigantes peludos voltarem a andar pela Terra? E, mais importante, por que raios alguém quer isso em 2025? Segura essa tela, porque a gente vai mergulhar fundo nessa ciência que parece mágica, mas é real. Primeira descoberta: o segredo tá no gelo da Sibéria. Lá, no permafrost, esse solo congelado que parece um freezer pré-histórico, os mamutes lanosos deixaram pedaços de si mesmos. Ossos, dentes, até tufos de pelo com DNA intacto. Desde 2015, Chart e sua equipe na Colossal Biosciences estão garimpando esses restos, sequenciando cada pedacinho. E olha só, eles já mapearam 44 genes principais do mamute, os que dão aquele pelo grosso para aguentar o frio, a camada de gordura para sobreviver na neve, e até as presas curtas para cavar o gelo. Mas não é só copiar e colar. Eles pegam o DNA do elefante asiático, que é 99% igual, e usam o CRISPR para fazer uma edição genética digna de um artista, inserem os genes do mamute e criam um híbrido. E aí vem a parte que parece loucura: como nascer esse bichão? A Colossal está trabalhando em duas frentes. A primeira é usar elefantas asiáticas como barrigas de aluguel, ou seja, implantar o embrião editado e esperar um bebê mamute-elefante nascer depois de 22 meses. Mas, pasmem, eles também estão desenvolvendo um útero artificial. Isso mesmo, uma máquina que imita o ventre de uma elefanta, com nutrientes e calor, para criar o primeiro mamute sem precisar de uma mãe viva. Em 2021, eles prometeram que isso sai em 6 anos, ou seja, 2027 está logo ali, e os primeiros filhotes podem estar a caminho. Mas espera, tem mais descoberta para pintar esse quadro. Por que o Chart quer tanto os mamutes de volta? Não é só para exibir em um zoológico do futuro. A missão dele é ecológica e revolucionária. Os mamutes lanosos viviam na tundra siberiana, uma região que hoje está derretendo por causa do aquecimento global. Quando eles pastavam, pisoteavam a neve e mantinham o permafrost congelado, evitando que gases como o metano, um vilão do efeito estufa, escapassem para o ar. A Colossal acredita que trazer os mamutes de volta pode ajudar a restaurar esse equilíbrio natural. Imagina só,
milhares de mamutes híbridos pisando forte na Sibéria, segurando o clima enquanto a gente luta contra as mudanças climáticas. Os desafios são gigantes, tão grandes quanto os próprios mamutes. Primeiro, o CRISPR não é perfeito. Editar DNA pode dar errado, criando defeitos ou bichos que não sobrevivem. Segundo, ninguém sabe se os elefantes asiáticos vão aceitar esses embriões, ou se os úteros artificiais vão funcionar direitinho. E tem a polêmica. Cientistas rivais dizem que gastar milhões nisso é loucura, quando podíamos salvar espécies vivas, como o rinoceronte branco. Mas Chart rebate. Por que não fazer os dois? Ele quer provar que a ciência pode consertar o passado e o futuro ao mesmo tempo. E se eu te contar uma coisa que vai virar seu mundo de cabeça para baixo? No Van Gogh Curioso, a gente pinta fatos incríveis, e esse é de arrepiar. Você sabia que, enquanto os egípcios erguiam as pirâmides de Gizé, por volta de 2630 a.C., os mamutes lanosos ainda caminhavam pela terra? Isso mesmo! Na Ilha Vrangel, um pedacinho perdido no Ártico, esses gigantes peludos resistiram até uns 1650 a.C., quase 1000 anos depois das pirâmides. Imagina só, faraós mandando construir monumentos eternos, e lá no norte gelado, mamutes pastando como se nada tivesse mudado. A ciência provou isso com fósseis e datação, e no Van Gogh Curioso, a gente te mostra como o passado é mais louco do que qualquer tela. Você sabia que os mamutes lanosos não caíram sozinhos? Os humanos da Era do Gelo, nossos ancestrais, ajudaram a riscar esses gigantes do mapa. Ossos achados na Sibéria e na América do Norte, cheios de marcas de ferramentas de pedra, provam, os mamutes eram caçados sem dó. Mamute de Adams, uma relíquia congelada que chocou o mundo. Em 1799, um caçador chamado Osip Shumashov tropeçou num gigante preso no gelo da Sibéria. Um mamute lanoso quase inteiro, com pele, carne e tudo. 7 anos depois, o botânico Mikhail Adams navegou até o fim do mundo para resgatar esse tesouro. Quando chegou, os lobos já tinham comido o tronco e uma perna, mas o que sobrou era puro ouro científico, o esqueleto mais completo já visto na época. O mamute de Adams não estava na arca, mas sua descoberta em 1799 abriu as portas para entender um mundo onde humanos e gigantes coexistiram. Será que Noé viu os mamutes e pensou: esses não cabem? Georges Cuvier, o pai da paleontologia, que colocou os olhos no mamute de Adams. Em 1806, quando o botânico Mikhail Adams trouxe aquele mamute siberiano quase inteiro para São Petersburgo, Cuvier, um francês genial, entrou em cena. Ele olhou para os ossos, para a pele preservada no gelo, e disse: isso é prova de que espécies podem sumir da Terra. Antes dele, ninguém imaginava extinção, achavam que tudo que Deus criou durava para sempre. Mas o mamute de Adams, com seus restos congelados, foi um pincel na mão de Cuvier, pintando a ideia de que o passado guardava segredos de um mundo perdido. Conheça Yucca, o mamute lanoso mais bem preservado do mundo. Em 2010, na costa gelada da Sibéria, esse filhote de 6 a 8 anos emergiu do permafrost como um milagre de 39 mil anos. Encontrada perto da vila de Yucagir, Yucca não é só ossos, ela tem pele, pelo, até sangue líquido nas veias. Marcas de cortes na carcaça mostram que humanos pré-históricos a abateram, talvez para carne ou couro. Yucca é mais que uma múmia, é uma janela para o passado, da vida dos mamutes e dos caçadores da Era do Gelo. Quando George Chart começou a sonhar em trazer os mamutes lanosos de volta, lá em 2015, ele chamou atenção, mas não do jeito que esperava. Segundo uma matéria da BBC, divulgada em 4 de março de 2025, as ideias iniciais dele sobre editar genes de elefantes para criar mamutes híbridos viraram febre entre jornalistas. Todo mundo queria contar essa história louca. Mas os investidores, esses não mordiam a isca. A BBC destacou: o plano era ousado demais, caro demais, e muitos duvidavam que daria certo. Colossal Biosciences, uma empresa nascida da mente de 2 gênios com uma missão maluca: trazer os mamutes lanosos de volta. De um lado, George Chart, o cientista de Harvard com barba de profeta e uma paixão por DNA. Ele sonhou com isso em 2015, usando CRISPR para misturar genes de mamutes com elefantes. Do outro, Ben Long, o empreendedor texano que acredita que o futuro é mais legal com mamutes pisando na tundra. Juntos, desde 2021, eles fundaram a Colossal. Sabia que os mamutes lanosos eram guardiões do permafrost?
Esses gigantes peludos, que vagavam pela Sibéria há milhares de anos, tinham um papel crucial. Com suas patas enormes, eles pisoteavam a neve, mantendo o solo gelado e duro. Isso trancava o permafrost, esse freezer natural da Terra, e impedia que gases como o metano, um vilão do aquecimento global, escapassem pro ar. Quando os mamutes sumiram, a tundra virou um tapete fofo, o gelo derreteu, e o clima sentiu o baque. No Van Gogh Curioso, a gente te mostra como trazer eles de volta pode ser mais que um sonho, pode ser a chave para segurar o planeta no frio. Sabia que o elefante asiático, esse gigante gentil da Índia e do Sudeste Asiático, é praticamente um primo do mamute lanoso? Cientistas descobriram que mais de 98% do DNA deles é idêntico. Isso mesmo, o mamute, que enfrentava nevascas na Sibéria, e o elefante asiático, que passeia por florestas quentes, dividem quase o mesmo código genético. Por isso, George Chart e a Colossal Biosciences escolheram ele como base para ressuscitar o mamute. É como pegar um parente vivo e dar um toque peludo de Era do Gelo. Esses 98% podem trazer o passado de volta à vida. Já ouviu falar do gene TRPV3? Esse pedacinho de DNA foi um superpoder dos mamutes lanosos. Cientistas descobriram que o TRPV3, que controla a sensação de temperatura, era diferente nos mamutes. O plano: pegar essas células, cloná-las como fizeram com a ovelha Dolly, e criar embriões de mamutes híbridos. Depois, esses bebês seriam implantados em mães elefantas asiáticas. Promessa ousada: produzir os primeiros híbridos de mamutes lanosos até 2028. A reextinção dos mamutes lanosos não é só trazer um bicho de volta, é abrir um novo capítulo para a humanidade na Terra. Esses gigantes híbridos, que a Colossal quer soltar na tundra até 2028, poderiam transformar o planeta. A tecnologia da reextinção, que está trazendo os mamutes lanosos de volta, é mais que um truque de ressurreição. Ela pode restaurar ecossistemas inteiros, como a tundra siberiana, freando o aquecimento global com o pisoteio do permafrost. Mas vai mais longe. Ao estudar o DNA antigo, cientistas podem desvendar segredos para mitigar doenças, como resistências perdidas que os mamutes tinham. Isso abre portas para avanços na saúde humana, novos remédios, curas, um planeta mais forte.